Esse rascunho rápido que eu fiz aqui, eu fiz utilizando essas duas técnicas que eu pretendo mencionar, né, e trazer aqui para esse vídeo. Então já logo de cara, sem enrolar muito, essas duas técnicas consistem em grid e linhas dinâmicas, né, para movimento de personagens. E com essas duas noções, você vai conseguir deixar seu desenho bem mais dinâmico e, né, para evitar essas poses paradas, desenhos mais muito, né, sem emoção, sem vida. E esse desenho, inclusive, que estava rolando aí no fundo, já era um vídeo voltado a isso. Mas agora eu vou explicar, e dentro dessas, né, não é simplesmente desenhar um grid e tal, e, né, a linha. Eu quero explicar um pouco melhor e te mostrar, né, coisas que estão dentro disso. Então, para você dominar o grid, por exemplo, você precisa de algumas outras noções. A mesma coisa de linha ali, de movimento, da pose do personagem. Você precisa de algumas outras noções, e eu vou falar um pouco mais delas nesse vídeo. E é bastante prático, você pode até desenhando junto se você quiser. Mas te garanto que com essas duas noções você já consegue trazer, né, mais vida para o seu desenho. Então, bora lá. Eu vou abordar então uma por vez, trazendo, né, falando um pouco mais sobre essas duas técnicas e quais noções você precisa dominar, né, para você conseguir chegar em resultados que você queira, né, para o seu desenho. Então, começando primeiramente pelo grid. O grid nada mais é do que esse quadrado aqui que eu fiz aqui embaixo para me ajudar a guiar no desenho, né? E trazer mais dinamismo, volume, perspectiva para o desenho, mas pensando de uma maneira mais simples e fácil, né? De você aplicar no seu desenho. Tive um probleminha aqui na gravação, precisei refazer outro, mas parando aqui, né? De onde eu continuei. Não é esse aqui não, é aqui, já fiz mais de um até. Explicar, né, como criar esses grids. Para esses grids você precisa ter a noção básica ali de pelo menos perspectiva, né, criação de perspectiva. E para isso é muito simples, eu vou passar por isso bem rapidamente, porque eu pretendo fazer um outro vídeo explicando mais sobre perspectiva, que é algo bastante complexo, né, tem muitas coisas que você pode aprender dentro de perspectiva, e eu quero passar por cima aqui para demonstrar apenas essas duas técnicas de maneira mais simples e rápida, para você conseguir fazer um desenho bem elaborado, né, e dinâmico ali dentro dessas características. Então, pensando em perspectiva, né, para criar o nosso grid. Opa, esse grid ficou bem tortinho, mas que vai dar origem ao nosso personagem dinâmico aqui dentro. A gente precisa ter apenas a noção de, dentro de perspectiva, da linha do horizonte, que é a linha, é a altura, né, dos olhos, a altura em que tem uma câmera, a altura da câmera, né, o posicionamento, dentro da nossa área de trabalho, né, ou da foto, da imagem, do nosso papel. Então, se eu subisse esse olho aqui, minha linha do horizonte estaria nessa altura aqui, né? Isso muda totalmente a questão da perspectiva do desenho. Mas vamos imaginar que ele está aqui nessa altura, nosso ponto de vista. Naturalmente surge essa linha do horizonte, que ela é invisível, né? Mas ela nos ajuda, é uma linha guia, né, para o nosso desenho. E nessa linha do horizonte é onde nós criamos os pontos de fuga para dar origem a esses objetos tridimensionais. Por exemplo, um cubo, se ele tivesse virado aqui de frente para mim, tivesse só a origem aqui desse ponto, nós conseguimos fazer aqui um cubo tridimensional graças àquele ponto de fuga junto à linha do horizonte, né? Ele está acima ao que nós estamos observando. Se ele estivesse aqui para baixo, a gente veria ele dessa maneira. Ou a gente pode fazer colocar esse ponto de fuga onde for necessário, né? Se o objeto está aqui, virado, vamos dizer, um prédio aqui, tá aqui, ó, ele teria essa forma aqui, né? Que ele tá bem próximo aqui. Ele faz esse movimento bem mais aberto, né? Partindo dali, ó. E todo o resto é a mesma coisa, né? Se tivesse janelas aqui, essas janelas acompanhariam essa linha de fuga aqui do objeto. Opa, tá bem torto, mas mais ou menos isso, né? Apenas para exemplificar os pontos de fugas para dar embasamento para nossa criação do grid. Então esse grid nada mais é do que
a nossa linha do horizonte. Unida desse ponto de fuga, a gente já consegue criar um grid aqui embaixo, que vai dar suporte para nós criar esse nosso personagem bastante dinâmico, que eu vou mostrar daqui a pouco o próximo passo, né? Mesma coisa aqui, né? Aí eu posso fazer, né, esse plano em diversas posições. Se o personagem estiver, por exemplo, voando aqui em cima do nosso... Porque aqui está nosso olhar, né? Ele está acima da gente, a gente vai ver a parte de baixo dele. Então, imagine que se ele estiver voando aqui, o nosso grid, nosso plano vai estar aqui acima da gente. E mesma coisa que eu fiz lá anteriormente dos pés, o pé dele vai estar aqui embaixo, né? A gente vai estar vendo a sola do pé dele. Ele vai estar aqui olhando de cima para baixo pra gente. Então assim a gente já consegue criar essa noção de perspectiva, de profundidade, utilizando os grids aqui, sem necessariamente precisar fazer toda uma construção de perspectiva. Até que você, tendo essas noções aqui, automático você já consegue fazer diretamente esse grid como eu fiz aqui. Então, vou criar um grid aqui. Você precisa ter só essa noção que as linhas estão vindo de algum lugar. Então ela vai ter esse formato, né? Sempre que, se em algum momento elas se tocarem, ela vai ter essa... Nosso ponto de fuga tá aqui, né? Já quase fora do papel. Mas para não precisar desenhar fora do papel, quero fazer um grid grande aqui. Eu posso fazer essa questão aqui, né? Isso aqui é um grid que vai me direcionar como fazer o meu desenho. Só que eu sei que o meu ponto de fuga tá lá para fora do papel, né? Mas eu não preciso fazer ele. Agora eu já sei fazer o grid. Então é basicamente isso o grid, né? Essas noções de perspectiva, nossa linha do horizonte, né? E nossos ponto, né, de fuga. E você pode criar mais de um ponto de fuga, né? 3, 4 pontos de fugas para um objeto dimensional. Agora que você entendeu um pouco de ponto de fuga, né, de criar esse grid inicial para o nosso personagem mais dinâmico, o que vai ajudar agora na construção do personagem é a criação das linhas dinâmicas, né, que vai dar esse movimento dinâmico e fluido para o personagem. Então você já viu como fazer esse grid, né, esse plano. Em cima desse plano a gente vai conseguir construir um personagem um pouco mais, né, pensando em perspectiva, em volume e trazer, né, essa dinâmica para o personagem. E como que a gente vai fazer isso? É com a noção básica de, pelo menos de proporção, né, até para um boneco de palito você pode imaginar ali a proporção. Na verdade um upgrade, né, ao boneco de palito. Vamos imaginar que a gente tem ali o boneco de palito, só que um pouco mais aprimorado, né? Com a cintura, o ombro, né? Que acaba meio que formando esse retângulo. As suas pernas, seus braços. A gente vai precisar basicamente disso, né? A gente vai dar só uma melhorada nele, que a gente vai acrescentar as articulações, né? Das pernas e dos braços, né? Fica mais ou menos na altura aqui da cintura. E o do joelho aproximadamente também da altura na divisão, né, do tamanho da perna em duas partes iguais. Então, tendo essa noção do seu boneco de palito ali como base para criar, a gente já consegue um personagem bem mais proporcional. E vamos acrescentar ele a esse grid para construir um personagem bastante dinâmico. Então, basicamente, o que você precisa pensar agora é onde eu vou fazer a posição aqui. Repare que eu não estou usando nenhuma referência aqui, mas você pode muito bem utilizar de referências para criar a pose do seu personagem conforme você for entendendo, né, o funcionamento dessas questões, você já consegue aplicar no seu desenho. Então, você pode começar pelo rosto, pelos pés, como eu mostrei lá, né, porque aqui eu tenho um grid e já consigo posicionar onde eu quero os pés do personagem a partir daqui, mas eu vou começar pelo rosto, por exemplo. Então vamos imaginar que o meu personagem está olhando para cá. Vou
fazer de maneira bem rápida aqui. Aí pensando no nosso palito, né, eu vou acrescentar aquelas formas, porém de maneira bem mais intuitiva aqui e criando o personagem aqui, com linhas mais curvas e mais dinâmicas, né? Que o corpo não vai ser ali como no do palito, ele tá virado, né, com as costas, vai simplesmente fazer essa pose assim, né? A gente precisa pensar em curvas daí para fazer aqui essa movimentação do peito aqui, da cintura, né? A gente já consegue trazer esse dinamismo. Então, mesma coisa aqui para definir aqui a altura aqui da pelvis aqui. E agora eu vou fazer uma perna para cá e encontrando aqui com o nosso grid aqui. Então seria mais ou menos assim, enquanto a outra estaria lá para trás. Assim como na questão do grid, você precisa ter as noções de perspectiva, né, para você conseguir aprimorar esse grid, criar novos grids, posições e tudo mais. Para você criar essas formas aqui, né, essas linhas mais dinâmicas, você pegar a prática de desenho assim mais fluido, você precisa aqui, como eu mostrei já, ter essa noção de proporção do corpo, né? Vai te ajudar bastante, tá? Você sabe que aqui mais ou menos é a metade do corpo dele, o tronco é metade e a outra metade se compõe de perna, da perna metade já é os joelhos. Tem até um vídeo aqui já no canal explicando um pouco mais sobre essa questão anatômica e proporção do corpo. Pretendo até trazer também mais vídeos de anatomia, que é bastante interessante, mas é um acréscimo, né, a essas noções de proporção e de fluidez do desenho. Nem precisa ser anatomia tão boa assim para você criar um desenho maneiro. Esse grid vai nos ajudar a posicionar melhor a posição aqui, né, e dar essa perspectiva que esse pé está mais próximo aqui da câmera do que esse, então ele vai acabar ficando menor, né? Isso dentro de perspectiva é bastante fácil de entender, né? Então, para você aprimorar, como eu falei, proporção, né? O tamanho das coisas, né? Do corpo feminino, do corpo masculino. Às vezes você está fazendo um desenho mais estilizado. Você pode brincar, né? Com essa proporção do corpo. Então, um desenho bastante estilizado, que o cara é tipo sei lá, as perninhas pequenas e o tronco bem maior e os braços gigantescos. É outra proporção, mas existe ali uma proporção, né? Então, você tendo a noção básica, você pode brincar para chegar em personagens mais estilizados, personagens mais cartunescos, né? Mas aqui eu tô me baseando no meu estilo que eu gosto mais, que é esse algo mais realista, né? Então, para você tendo essa noção de proporção, né, do corpo, a próxima etapa também é você estudar bastante gestual. Gestual também tem alguns vídeos aqui, quer deixar rolando aí. É essa noção, né, de você ir, através de referências de imagens, de pessoas, de poses, você vai extraindo aquelas poses com linhas rápidas, às vezes exercícios de 30 segundos, 1 minuto, para você ir pegando, né, essa forma anatômica, sem necessariamente desenhar anatomia, mas os movimentos, né, de cada região do corpo. É um exercício bastante útil. Agregado aqui essas linhas, é o que vai te ajudar, né, a você criar esses movimentos. Então, pensando nisso, vou fazer aqui nosso personagem aqui. Então temos aqui a nossa base. Não sei se alguém reconheceu aqui, mas eu tentei representar a Ada aqui do Resident Evil como exemplo aqui no meu exercício. A partir desse, né, utilizando esses métodos que eu falei do grid e dos bonecos simples ali, né, de palito que eu recriei aqui, porém muito mais dinâmico, né, pensando em todo esse movimento da forma ali do palito, que você ganha experiência, né, habilidade em criar assim, estudando gestual, né, pegando aquelas fotografias e fazendo exercícios. E junto com um grid ali, né, para dar essa perspectiva maior, né, do desenho. Então a gente já consegue desenhos mais dinâmicos, é bastante interessante para fazer quadrinhos, fazer uma ilustração. Se eu quisesse fazer, né,
uma ilustração a partir desse desenho aqui. Eu precisaria, claro, melhorar muitas coisas, que é só um rascunho, mas já é bastante bacana, né? Sem eu precisar pensar, né, em tudo aquilo, né, de anatomia, tanto em perspectiva. Me baseei apenas nessa perspectiva simples do grid, as linhas base ali. E claro, para você ter um desenho com esse formato além, né, do gestual, pensar no movimento, se você partir, é que eu fiz direto, né, porque eu já pratiquei algumas vezes aqui, até antes de fazer o vídeo aqui. Então, essas noções, né, de se voltar alguns passos, né, não consigo desenhar essa perna dessa maneira, volta para fazer formas geométricas mais básicas, né? Então nós temos ali o nosso grid, como é o caso aqui. Vamos traduzir aqui para uma versão com formas básicas, né? Então o nosso personagem está ali nessa posição. As pernas aqui, né, em palito. Algo mais ou menos assim, né? Me desculpem se a câmera estiver virada aí por alguns momentos no vídeo. Espero que vocês consigam entender bem aqui o meu exercício. Eu provavelmente bati a cabeça aqui. Mas então, não consigo desenhar diretamente aqui, mas você conseguiu fazer o grid, o boneco de palito ali, né, para você se basear e criar esse movimento mais dinâmico do desenho. Faça com formas básicas, né? Então, pro tronco aqui, fazer aqui uma esfera, uma esfera, outra esfera aqui para dar, né, esse corpo aqui dela. Para as pernas, fazer aquele cilindro bem básico aqui, né? Mas pensando uma forma tridimensional, né? Então, ele tá aqui dentro aqui desse plano. Aqui é a mesma coisa, né? Outro cilindro aqui para fazer a perna lá de trás, a mesma coisa. E assim vai, né? Para os braços. Cria essas formas geométricas mais simples para você, né, criar esses desenhos mais volumétricos, né? Então, a partir disso daí, a gente consegue fazendo a anatomia dela por cima, né? E consertando o que precisar. Então, para esse vídeo era isso que eu queria mostrar, né? Esses dois elementos, né, bastante úteis para você utilizar, né? Utilize dos grids, faça em diferentes formatos, de cima, de baixo. Use as linhas do horizonte para te guiar, né, com os pontos de fuga. E fazer essas variações, como seria ela vista mais de baixo, né? Então eu jogo o grid lá para cima. Agora os pés delas, de vez estar aqui, né, estariam aqui, um aqui, né, e outro mais aqui à frente. Ela estaria aqui nesse movimento. Agora de baixo para cima, né? Então a gente viria outras regiões do corpo que aqui não é visível, né? A gente tá vendo a parte superior da coxa dela. Aqui nessa versão, a gente estaria vendo a parte de baixo da coxa, né? Então ficaria algo mais assim, né? Esse desenho tá ótimo para exemplificar. Mas entenderam a ideia, né? Brinque aqui com esses planos aqui. Que você consegue, né, criar variações. E dentro desse plano, o nosso boneco bastante simples ali. Para fazer essa questão, né? De ter um desenho mais tridimensional, mais dinâmico, bem mais fluido. Então é isso, eu espero ter ajudado de alguma forma. Deixe seus comentários,